Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo com você? Professor Marco Ferrari na área, dando continuidade ao nosso estudo da administração pública. Como eu falei com vocês na nossa última aula de burocracia, a burocracia ela vem justamente para eliminar e extirpar as práticas patrimonialistas. O que ocorre é que em determinado momento ela não consegue dar conta da evolução do Estado, ela não consegue dar conta de todas as tarefas que o Estado brasileiro passa a trazer para a sua responsabilidade, e a gente começa a perceber essa burocracia como algo absolutamente moroso, algo absolutamente que não era adequado para aquele Brasil naquela época. O que a gente vai viver agora, eu vou mostrar para vocês, é o Decreto-Lei 200 de 1967, que é uma tentativa de reforma. Tome um cuidado, tá? Em que pese ele tenha sido um decreto-lei, ele não conseguiu eliminar com as práticas burocráticas e não conseguiu dar vida a um novo modelo. Ele sim dá vida a novas práticas administrativas, certo? Ele é uma reforma administrativa, porém não é o Decreto-Lei 200 que traz o Brasil para o gerencialismo. Quem traz o Brasil para o gerencialismo é o plano diretor da reforma do reaparelhamento do Estado, bem mais adiante, e não em 1967, tá bom? Então, o que a gente vai estudar são planos que visaram desburocratizar o Brasil, mas que não conseguiram trazer um novo modelo. Depois, no final da nossa aula, a gente sim vai falar da reforma do aparelhamento do Estado, certo? Então, qual que era o momento histórico que está aí na sua tela? O que a gente tem é um Vargas deposto em 1945 e a reforma do DASP incompleta. A verdade é que no Brasil a gente não consegue dar continuidade às reformas. Em que pese a gente perceba que o Brasil necessita de reformas, acaba sendo um problema natural o fato de você nunca conseguir finalizar as reformas. Então a reforma do DASP deu errado, não é que ela tenha dado errado, é que o ambiente político com Vargas deposto e por Vargas ter sido o grande líder deste movimento, acaba perdendo força. Então o DASP não consegue ser completamente implementado. Pensa que a gente estava em 38 para 45, a gente já consegue perceber que passa a perder força, certo? Então, o que acontecia é que as práticas patrimonialistas continuavam a perdurar no Brasil e a burocracia transformava a administração pública em algo mais moroso. Então, o que era para ser a solução acaba se apresentando como uma péssima ideia para a administração, e em 1946 a gente tem o advento de uma Constituição que vai limitar cada vez mais os poderes, certo? Bom, a partir da década de 50, principalmente em 1956, com a criação do COSB, da Comissão de Simplificação da Burocracia, a gente dá início a um movimento que a gente chama de movimentos para a desburocratização do Brasil, que vão culminar na reforma lá na frente, em 1995. Porém, o que a gente tinha de verdade eram vários movimentos e várias tentativas de desburocratizar o Brasil. Então já era flagrante a necessidade dessa desburocratização. Como que o Brasil passa a tentar desburocratizar e qual que é a principal estratégia? A principal estratégia é o que a gente chama de descentralização administrativa. Muito cuidado, né? Delegar funções, porém administrativamente falando. Quando a gente fala no período ditatorial, a gente fala de uma centralização política, mas a gente fala de uma descentralização, certo? De uma descentralização administrativa. Ok? Então, fixar responsabilidades, aprimorar contas e delegar competência, certo? O CEPA, também em 1956, junto com o COSB, tem como principal objetivo auxiliar a administração pública na busca deste modelo, que ainda não se sabia qual era, na busca deste modelo que visava desburocratizar o Brasil, certo? JK começa a perceber e principalmente a iniciar vários estudos que vão otimizando os processos, e perceba que aqui a gente começa, certo, a falar de eficiência. O plano de metas acaba dando também vida a esse aumento da eficiência. O que a gente consegue perceber aqui, principalmente no governo JK, com a criação de estruturas da administração indireta, são ilhas de excelência. O que acontecia?
A administração pública direta, que é a presença, né, o Estado em si, a administração que quando a gente fala de, por exemplo, governo federal, que a gente fala do chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República e seus ministérios eram extremamente burocratizados. O que aconteceu foi a criação de uma administração pública indireta mais flexível e com técnicas compatíveis para o alcance dos objetivos. Então a gente tem uma administração pública direta morosa, burocrática e pesada e ilhas de excelência na administração pública indireta. Como se o Estado tivesse criado mecanismos, certo? Remédios para evitar os próprios problemas que o Estado criava. Então, ao invés de você melhorar a estrutura burocrática, que é, você continua com a burocracia por um lado, mas tenta driblar, enquanto Estado, né? Tenta driblar como Estado a administração que é morosa. Então, não se melhora a administração pública direta. Se cria uma administração pública indireta que é realmente mais flexível, que é uma ilha de excelência. Então acaba se criando essa dicotomia, certo? Os militares em 64 entram no poder e ampliam muito a intervenção do Estado na economia. E o Decreto-Lei 200, ele vem justamente para trazer alguns fundamentos de gestão para essa administração. Perceba que o Decreto-Lei 200, ele é, com certeza, né, ele é fruto do COSB, do CEPA e das comissões, como a Comissão de Amaral, que vinham com essa intenção de desburocratizar o Brasil. Então, não é errado dizer que o Decreto-Lei 200 é a principal regulamentação, é a principal ferramenta que esses estudos trazem para a administração pública na época. Então, em 1967, profundas modificações vão acontecer na administração pública. A gente percebe que haviam duas questões que tinham que ser melhoradas e que o Decreto-Lei 200 vinha justamente para sanar. O excesso de centralização administrativa no chefe do Poder Executivo, cuidado, o excesso de centralização administrativa, o que a gente fala aqui é de uma centralização administrativa e não de a gente fala de uma descentralização administrativa e não política. Tá? Então, o excesso de centralização administrativa era um problema deflagrado pelo Decreto-Lei 200 e a ausência de coordenação entre as ações do governo. Então, as políticas públicas aconteciam numa esfera, mas elas não estavam coordenadas entre si, não havia uma harmonização entre as políticas públicas. E aí você tem no seu quadro os 5 princípios que em 1967 vão passar a nortear a administração pública. O princípio do planejamento, ou seja, da colocação de metas e do estabelecimento de meios, a descentralização, lembre-se que essa descentralização ela é administrativa, tá bom? Então eu tenho uma descentralização administrativa. A descentralização administrativa ela quase que coexiste, né, com a delegação de autoridade, a coordenação e, claro, o controle. Então, basicamente, planejamento, descentralização, delegação, coordenação e controle passam a fazer parte da administração pública brasileira, certo? A gente tem a expansão da administração pública indireta, a gente tem a expansão da administração pública indireta, com fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista ampliando-se, e a gente tem também 16 ministérios transformando a máquina pública num equipamento enxuto para que possa atingir os seus objetivos, certo? Começa aqui em 1967 os movimentos para regras de aquisição, né? Ainda não é, obviamente, a lei de licitações, mas a gente passa a sentir este movimento visando regras e regulamentos para estabelecer a relação da administração pública com a iniciativa privada, evitando o clientelismo, que era uma prática muito comum dos governos anteriores, certo? Começamos aqui também a desenhar sistemas de mérito, né? Definição de plano para a classificação dos cargos e principalmente planos de carreira começam a ser desenhados aqui.
a gente tem um movimento de descentralização administrativa e de delegação de autoridade entre a administração pública direta e a indireta, e dentro da própria administração pública o aumento da coordenação entre o que a gente chama de administração gerencial. A gente ainda não tem administração gerencial, mas a gente passa a ter essa visão mais voltada aos objetivos, certo? A gente sai e faz esse movimento. E passa a viver, depois do Decreto-Lei 200, o que a gente chama de meio termo, o que a gente chama de paradigma pós-burocrático, certo? O próprio Weber diria que se, ao implementar a burocracia, você estabelecesse regras rígidas demais, ela se tornaria ineficiente. Então, a verdade é que você tem uma busca pela eficiência que já não condiz mais com as regras e com a normatividade excessiva de um Brasil burocrático. Então, o Brasil já começa a caminhar para uma reforma que vai trazer um novo modelo. O que o Brasil não sabia ainda, na época, era qual era esse novo modelo. Então, a gente já tem uma colocação do país para um lado mais gerencial, mas aí o Brasil ainda não sabia que ele viria a ser gerencial. O que se sabia na época, e o paradigma pós-burocrático é justamente esse, é que eu não quero mais burocracia e eu passo a diminuir a burocracia. Eu preciso de mais agilidade, eu preciso mais de flexibilidade, eu preciso de mais criatividade na administração pública. As empresas começam a exigir isso da administração, o mercado começa a exigir isso da administração pública e a burocracia lenta, cara e ineficiente se torna incapaz de atender essas demandas, certo? Então, esse é o modelo, esse é o paradigma pós-burocrático. Um Brasil que não consegue implementar a burocracia na sua totalidade acaba ficando preso às malhas burocráticas, capengamente falando, elas tinham sido implementadas, passa um movimento a partir de 1956, com o CEPA e o COSB, o Centro de Estudos para Simplificar essa Burocracia. O estopim é o Decreto-Lei 200 de 1967, que na sua base principalmente traz o elemento de descentralização administrativa e coordenação, certo? E a partir daí o Brasil começa a fazer um movimento que vai entregar para o Brasil e vai levar o Brasil, através de Bresser Pereira, à reforma bresseriana, à reforma do plano diretor, certo? Então a gente vai estudar a partir de agora, na próxima aula, o que a gente chama de administração pública gerencial, que é a realidade que o Brasil passa a viver a partir de meados da década de 90. Tá bom? Então um grande abraço, continue comigo que agora a gente vai entrar na administração pública gerencial. Até mais, tchau, tchau.